Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus, pedimos que Tu venhas operar em nosso ser, tirar de nós qualquer coisa má. Queremos que o corpo, o espírito e a alma esteja Te adorando. Que mais dá trabalho é o corpo, que tem que ser crucificada esta carne a cada dia, para que o Senhor possa ser glorificado dentro de corpos mortais. Pedimos Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Fique com a palavra. Nós podemos notar desde os primeiros homens usados por Deus, eles tiveram que manterem-se com a palavra. E era a única maneira de serem atendidos, de Deus poder abençoá-los. Se fala muito em Noé, Abraão, parece que é difícil pregar sem falar nestes homens. Mas existia algo neles que era uma fé genuína, e eles ficavam naquela fé, não importava o que ia acontecer, as críticas que surgiam, eles permaneciam com a palavra. Então são pessoas, são homens, são profetas que são dignos de ser citados seus nomes, pois eles tiveram vidas de acordo com a palavra. E até mesmo quem não teve que passar por aquela experiência para que hoje nós não precisássemos passar pela experiência, mas já ter aquela vida
vivida, aquela vida segura na palavra. Que se for olhar pelas quedas de Davi, de Sansão, você vai encontrar muita coisa no que tropeçar. Mas eles não caíram à toa. Agora, se eu caio, você cai, é totalmente diferente. Eles estavam caindo e Deus estava escrevendo Bíblia. E nós? Deus já parou de escrever Bíblia. A Bíblia já foi completa. Então, nós temos que viver hoje olhando para o que eles fizeram, tanto de bem como de mal, lá atrás. Se o mal fez eles caírem, então aquilo já é um despertamento para eu não cair aqui, para eu não fazer o mal. Por isso Paulo diz: tu que estás de pé, veja que não caia. Porque sempre a tendência é olhar um pelo outro, ou um para o outro. A igreja olha para a mulher do pastor, filhos do pastor, mulher de diácono, os filhos de diácono. E essa é a tendência normal das pessoas, mas que é certo não é. Porque se a mulher do pastor não for no arrebatamento, para que você olha nela? Por que não olha para a mulher do pastor naquilo que ela faz de certo? Só olha no que ela faz de errado. Que sempre é assim. Por que não olha para os filhos do pastor naquilo que ele faz de certo? Nos filhos do diácono, na esposa do diácono, no que faz de certo? Por que não copiar o certo? Mas pessoas, por causa da carne, a tendência é copiar só erro. E achando que é o fulano de tal, é a fulana de tal que fez isso, então tem céu para eles. E se tiver céu para eles, tem para mim também. Porque Deus não pode fazer acepção de pessoas, mas é que não tem céu nem para eles e nem para nós. A coisa é assim. Se fez o erro, não tem céu para nenhum. Porque tudo na Bíblia já está estampado da forma de viver. Você não tem que ter uma experiência de uma queda. Você deveria olhar para a queda de Sansão. Você deveria ter a experiência de Sansão. Não a sua experiência. Tomar a de Sansão. Você não tinha que cair como Davi, mas ter a experiência que Davi teve. Porque se um homem cai hoje, ele não vai escrever um salmo, outro Salmo 51, que já tem. Ele não vai escrever. Mas Davi caiu para poder escrever o Salmo 51. Ficou na Bíblia. Então eu tenho que voltar à palavra outra vez. Fique com a palavra. Não com as pessoas que caíram, mas que as quedas daquelas pessoas sirvam para você ficar de pé. Muitas vezes pega a queda das pessoas, diz: ó, o Jacó teve 2 mulheres, 2 concubinas, então eu vou arrumar também. Para isso o povo tem Bíblia. Eles acham fácil, mas eles não tomam o que Jesus veio e fez. Volte ao princípio. No princípio não foi assim. É um homem e uma mulher. Então é para voltar ao princípio. Mas quando a pessoa tem tendência para a queda, ele olha para Davi, ele olha para Sansão, na tendência da queda. Ele olha para quem caiu. Ele não tem uma visão daqueles que tiveram fé. Aqueles homens caíram para que eu não caísse. Eu caindo, eu já estou sendo advertido mais do que uma vez. E eles lá caíram para deixar escrito ainda para mim a sua queda. Você sabe que nós não devíamos tomar nem as fraquezas do irmão Brana, que as fraquezas do irmão Brana ficou escrito para nós. O irmão Brana falou para José falar, ou para a esposa dizer para o advogado que ele não estava em casa e correu para o fundo do quintal. Muito bem, agora você pega e faz o mesmo. Aí você teria que ter uma meda para que você viesse para casa. Ela falar: você crê que você fez aquilo certo? Para mexer com a sua consciência. Então nós já tivemos um que fez isso, para nós podermos aprender. E ele teve coragem, porque a maioria de nós, os pregadores, só temos coragem de contar a garganta, falar o que fizemos de bom. Mas é difícil um pregador chegar no púlpito e falar que ele errou, que ele fez uma coisa errada. É difícil. William Branham teve coragem.
Ele não teve problemas grosseiros, ele não teve adultério, mas as falhas que ele teve, ele contou. A igreja dele soube, a esposa dele soube. Não ficou nada em segredo. E as nossas? O povo sabe? Nossas falhas? O povo sabe? Contamos? Citamos elas nas pregações também? Nós só citamos que Deus está conosco, para que o povo olhe em nós assim e veja em nós um Deus. Nunca citamos que nós falhamos. Por quê? Na verdade, isso não dá fruto para ninguém. Não dá. Mas se nós temos isto registrado na palavra, e nós temos Bíblia para isso, e devemos ficar com a palavra, então vamos procurar para que serviu a queda de Sansão. Se ele tivesse oportunidade de retornar à vista novamente, Sansão nunca mais deitaria no colo de uma mulher. Por que que ele deitou? Porque ele deixou algo escrito para nós. Você fique com a palavra. Eu caí, não caia não. Era isso que ele estava dizendo. Porque ele não teve como recuperar daquilo. Bom, o cabelo cresceu, o poder retornou, mas e as vistas? Ele continuou cego. Ele derrubou aquele tamanho prédio, aquele templo, mas ele estava cego. A mulher o havia cegado. Então ele teve uma experiência, o que uma mulher pode fazer. Se o homem dá liberdade para ela, deu liberdade, então é o que ela pode fazer. Então, se Sansão fez aquilo, vamos aprender a não fazer o que Sansão fez. Não tem nenhum melhor que o outro, não tem nenhum homem mais forte. Você toma então o mais forte da Bíblia. Eu falo em homem que tinha força, então você toma Sansão. Adiantou a força de Sansão? A parte mais fraca derrubou ele. Foi o que a Bíblia diz, que a mulher é a parte fraca. Agora o homem, que é a parte forte, ele que deveria parar e dar conselho para a mulher. Mas muitas vezes a mulher conta uma fraqueza dela para ele, aí ele aproveita da fraqueza dela e vai saciar aquele desejo da fraqueza dela. É o que tem acontecido. O Sansão deixou aquilo ali, tudo aquilo estampado na Bíblia, para nós, isso é história vivida. E nós devemos tomar aquilo como experiência. Eu não vou fazer o que Sansão fez. Eu não sou melhor que ele, mas ele já me advertiu. A vida de Sansão, o poder de Sansão, um homem poderoso, um homem forte, agora no moinho. Um homem poderoso, agora trabalhando para o inimigo. Mas poderoso. Tinha todo o poder antes, perdeu todo o poder. Se Sansão tivesse olhado para trás e visto o que aconteceu com Eva, que quando ela saiu de detrás da palavra, ela não ficou com a palavra, Eva caiu, Sansão não teria caído. Parece que a queda de um não adverte o outro, parece que ele tem que ter uma experiência da queda. E Sansão deveria ter olhado para trás e visto, olha, a Eva teve seu problema, saiu de trás da palavra, olha o que aconteceu. O meu irmão Adão creu na Eva e olha o que aconteceu. E eu não vou fazer isso. Só que Sansão ainda fez. Agora tudo isso está registrado na palavra. Não é nada errado que está na Bíblia. O que está na Bíblia é certo. Está mostrando a qualidade de natureza que tem cada pessoa, cada humano. Não tem um melhor que o outro. Não tem um melhor que o outro. Todos falham. Todos pecam. Agora, que precisa olhar o meio pelo qual você pode se libertar daquilo, sair fora daquilo antes de uma queda. Porque ter a experiência da queda é duro. A experiência do levantamento é muito mais. Não é fácil. Então não tente ter a experiência de uma queda, porque para levantar vai precisar muito mais. Sansão caiu, foi fácil, mas para levantar demorou tempo. Foi muito tempo.
perdeu todo o ministério dele, toda a força, se tornou escravo daquela mulher, se tornou escravo do inimigo, dos filisteus, porque saiu de trás da palavra. Ele não podia contar o segredo dele. Ele tem um segredo, não conte. Se ele tivesse uma mulher abençoada ao lado dele, uma esposa idônea ao lado dele, o que aquela esposa faria? Pentearia o cabelo dele, ajeitaria as tranças para ele, e ele ficaria cada dia mais forte. Mas ele não tinha uma esposa. Quando a pessoa tem força, tem poder, tem um ministério grande, eles começam a dar lugar, ocasião à carne. Não mantém fiel à palavra. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ao invés de ser fiel à palavra, fiel à causa, ficar com a palavra, ele deu lugar para Dalila. E quando deu lugar, ela o derrubou, mesmo dizendo que o amava. E a Dalila aponta para a igreja. Você tem que entender que toda igreja não procura fazer coisa ruim para os outros. Se você ler a história de Dalila, ela não queria fazer mal para o Sansão. Ela vendeu Sansão. Ela não queria fazer mal. Pela história, ela ainda diria: vocês não tiram a vida dele, não façam nenhum mal para ele. E eles prometeram, mas na hora furaram os olhos dele. Ainda tinha que causar algo contra Sansão e até contra a Dalila, porque ela queria que ele permanecesse aquele homenzarrão, aquele poderoso. Mas o inimigo pelo qual ela vendeu Sansão e o traiu, não queria aquilo, não queria um homenzarrão, que um homem sozinho vencia 1000 homens. Ele diz: não, nós vamos fazer um homem desse no nosso reino. O homem acaba com tudo aqui. Ele sozinho, se ele gerar um filho, nós estamos perdidos. Se sair outro igual a ele, nós estamos perdidos. Então, vamos dar um jeito de liquidar essa semente. Vamos acabar com ela logo. Mas por quê? O homem saiu de trás da palavra. E muitas vezes o homem sai de trás da palavra e ele nem percebe que o Espírito de Deus também saiu dele. A Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Ele não sabia. Por isso ele diz, quando ela diz: Sansão, aí vê os filisteus, ele levantou e diz: me livrarei. Mas esta vez, a hora que ele levantou, ele viu que ele estava como um homem comum, como um homem do mundo, como um homem sem força, como um homem normal, sem poder. E agora qualquer um podia pegar aquela massa humana e amarrar, prender, furar os olhos dele. Ele não podia fazer nada. Por quê? Perdeu o poder, saiu de trás da palavra. Ele saiu de trás da palavra. Fique com a palavra para você ver que poder você tem. Agora vamos para o voto do Sansão, o nazireado. O voto do nazireado é que o homem não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia cortar o cabelo. Era o voto do nazireado. Isso era esses homens que tinham o poder de Deus na vida deles e tinham um voto pela lei de cumprir aquele voto. Hoje nenhum homem de cabelo comprido tem voto algum, porque Deus já terminou com esses votos. Deus passou o cabelo comprido para a mulher. Em 1 Coríntios capítulo 11, Deus já estabeleceu que o cabelo comprido é para a mulher. Deixou por conta dela agora, para que ela pudesse ficar de trás da palavra. Fique com a palavra. E ela teria poder sobre os anjos. Nenhum anjo chegaria a enganar a mulher. Olha, seja anjo de luz, seja o que for, nenhum anjo conseguiria enganar uma mulher para ela cortar o cabelo, como aquele anjinho de luz chamado Dalila enganou Sansão e tirou o poder dele. Então nenhuma mulher cristã verdadeiramente deixará qualquer anjo, que um anjo é um pregador, é um homem do púlpito, é um homem de Bíblia na mão,
Mas uma verdadeira cristã nunca deixará um anjo desse cortar-lhe o cabelo, pregar para ela que cabelo não tem nada a ver, enquanto tem, porque o de Sansão tinha e o dela tem. Agora, por que eu creio assim? Porque o William Branham veio e disse que é verdade. É certo, o voto do nazireado. E a mulher com o seu cabelo comprido, ela tem esse voto do nazireado. Quer dizer, o poder que estava em Sansão está na mulher, para ela poder vencer o inimigo. O inimigo. Agora, que tipo de inimigo? Esse inimigo que te leva para o mal, porque você é a parte fraca, como a mulher é a parte fraca. E você tem esse voto sobre você. Deveria ser a mulher mais poderosa, vencendo o mal, vencendo o nudismo, vencendo todo modernismo, tudo que te leva a sujeitar por causa da carne. Você venceria a sua própria carne e escravizaria a sua carne, porque você tem o poder do nazireado em você. Estou falando da mulher, ela tem, porque Deus derramou esse poder para o homem, para a igreja. Você crê no Senhor Jesus Cristo, então você tem poder de transportar montes. Agora, o homem não leva isso ao natural, mas lá no princípio era o natural. No tempo de Adão era o natural também. Ele podia fazer isso. Ele podia mudar as coisas de lugar o quanto ele quisesse. Por quê? Ele era um Deus menor na terra, porque ele era filho de Deus. E você é um Deus aqui na terra. Você é filho de Deus. Você é um Deus menor. E o que Deus quer é que ele, Deus, tenha um corpo no qual ele possa trabalhar, e estas pessoas possam ficar de trás da palavra, da orientação de Deus. Eu tenho que ficar atrás da palavra, deixar a palavra ir na frente, para ela fazer a obra, para ela transformar minha vida, para ela me dar capacidade, para ela me dar força. Ninguém diga eu tenho poder, você não tem. Quem tem é Deus. O Sansão não tinha poder, era Deus em Sansão. O dia que Sansão perdeu Deus, ele perdeu o poder. Então não é Sansão que tinha poder, quem tinha poder era Deus em Sansão. Se você perde a palavra é poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até no Brasil. Recebereis poder. Mas onde eu tenho que ficar? De trás da palavra. Fique com a palavra. Do jeito que a palavra diz, deixa eu seguir. Deixa eu caminhar com a palavra. Então eu vou falando desses homens, para mim é uma experiência, porque cada homem precisa ter essa experiência. Olhar para trás e ver. O que você é? Homem, você é um Davi. Você é um Sansão. Olha para trás. Eu sou um Davi, sou um Sansão. Então, o que vai fazer eu vencer o que Sansão e Davi não venceram? A mesma palavra que eles deixaram de obedecer, você vai e obedece aquela palavra. Ao obedecer aquela palavra, então você vence a mulher. Você vence a namorada. Sansão tinha Dalila como uma namorada ali. Ele venceu a namorada, ele venceu a noiva, mas ele tinha Deus em si, a palavra estava nele, mas por falta da palavra, então a noiva venceu. A noiva venceu a Sansão. Por quê? Porque agora ele perdeu. Ele amou uma mulher e entregou todo o segredo para aquela mulher, e ele perdeu o poder para aquela mulher. E é isso que você tem que aprender, que se ele perdeu, por que você vai perder, sendo que você pode ter o que ele rejeitou na hora, que era permanecer, ficar com a palavra. Mas irmãos, a tentação, seja o homem para a mulher e a mulher para o homem, a tentação é tão tamanha que na hora as pessoas não pensam na responsabilidade, elas não pensam que elas vão ficar sem marido, vai ficar sem mulher, não pensam o que vai acontecer, não pensam que vão ficar sem moral. As pessoas não pensam na hora do erro. Elas não pensam. Se Sansão pensasse, ele não teria feito. Ele sabia que ele era um homem e ele ia dormir e perto de uma mulher, e ela pegaria uma tesoura, cortava as tranças dele e acabou. Corta a primeira trança, perde o primeiro amor.
E aí vai, quando vem a segunda trança, que já se tornou amargo, já pode cortar, agora se tornou amargo. Vai para a terceira trança, já foi a era de Pérgamo, era o trono de Satanás, já podia cortar também, já está o trono de Satanás. Depois que você perdeu o primeiro amor, você vai prosseguindo, vai chegando ao trono de Satanás, aí se sepulta espiritualmente, e depois vem ainda um Sansão cego em Laodiceia. A igreja restaurou o seu poder, ela teve seu poder restaurado. Laodiceia teve seu poder restaurado, ela veio restaurando o poder, era o Sansão da vida. Mas ela chegou em Laodiceia, ainda mostrou o mesmo, a queda em Niceia, a queda de Sansão. E aqui em Laodiceia, olha a cegueira de Sansão, ainda cego. Bom, vamos fazer grandes coisas, isso daí não vai adiantar mais. Derrubar prédio não vai adiantar mais, como Sansão derrubou, não vai adiantar. Ele precisava ter permanecido com a palavra. Mais vale a palavra do que aquele prédio que ele derrubou. Porque, irmãos, se ele matou uma vez com uma queixada seca de jumento, ele matou 1000 filisteus, mas que glória teve! Eu sei que é bíblico isso daqui, que ele matou mais na morte dele do que na vida. Mas se ele tivesse ficado cumprindo a palavra e ficado com a palavra, quantos ele podia ter matado? Quantos ele podia ter vencido? Mas venceu só 3.000? Por quê? Porque não ficou com a palavra. Aí pediu misericórdia na última hora, retorna-me o poder. É o que a igreja, eu tenho que tomar isso também para mim, como uma lição. Senhor, retorna o poder que eu perdi, retorna o poder. Eu quero poder novamente, poder para vencer a mim mesmo. Tem hora que não é poder para vencer os outros, tem gente que quer poder para fazer mal para os outros. Você tem que ter poder para vencer você, para vencer sua carne, não vencer a carne dos outros. E o Senhor me dá poder para eu crucificar a mim mesmo, porque se tem um indivíduo que eu não gosto dele, chama-se Osmar Rodrigues Costa. Ele é tremendo. E eu preciso sempre de crucificá-lo, mas sempre ele está no caminho sendo um estorvo para mim. Ele é um estorvo para mim. Essa carne é um estorvo. Ninguém tem carne boa. É um estorvo. E o espiritual, ele vai vendo isso daí. Meu Deus, até quando a gente vai desse jeito? Porque o corpo ainda não foi redimido. Quem foi redimido é a alma. Eu ia falar essa noite sobre isso. A alma redimida. Mas o corpo não foi redimido ainda. É por isso que ele está enfermo. Mas a alma já foi redimida. Para que enfermar a alma? Ela já foi redimida. Enfermar a alma, trazer doença na alma, tristeza na alma, é desobediência a Deus. Porque Ele já fez um trabalho para te dar uma alma sadia. A alma, que é a natureza do Espírito, ela é limpa agora. É limpa. O que te atrapalha é essa carne que não foi redimida. Esta carne tem dor de cabeça, dor de barriga, e dor nos pulmões, dor no coração, e dor para todo lado. Onde tiver carne tem dor. Agora, veja o que aconteceu com a carne dos outros. Vamos para um homem casado agora, vamos para um Davi, um rei. O que foi a queda dele? Ele não ficou com a palavra. E não ficando com a palavra, você tem que carregar depois a tristeza, como Sansão carregou, de viver às apalpadelas, não sabendo nem onde eram as colunas do templo. Que ele queria tomar aquelas colunas e derrubar aquele templo, mas ele não sabia nem onde era. Agora tinha que ser guiado. E sabe o que nós temos que pedir? Agora para o Espírito Santo: Senhor, venha me guiar. Quais colunas que eu tenho que derrubar? Me guia para derrubar as colunas do meu templo, onde o Senhor habita. Derrubar essas colunas forte, e que morra esses filisteus, essas filisteias dentro de mim. Morra, caia o templo sobre eles. Agora onde está isso? Está dentro de você.
Não é derrubar um templo lá fora, como fez Sansão, mas é orar a Deus para que Deus te dê graça, poder, para derrubar um templo que é o seu próprio. E que o Espírito Santo venha proclamar vitória sobre essas filisteias, esses filisteus que estão na mente, nos lábios, na vida, nos pensamentos. E tem que derrubar tudo por terra, colocar tudo por terra. E você poder enxergar, porque ainda pode se enxergar. É só sair de Laodiceia agora. Você quer enxergar? Quer luz? Vem a mim, compra colírio para ungir os teus olhos. Agora venha comprar colírio de Jesus. Onde ele está? Ele está fora de Laodiceia, batendo na porta e dizendo: se você quiser, eu tenho colírio aqui fora. É só você vir, eu pingo uma gotinha desse colírio, você vai enxergar onde eu estou. Você vai enxergar onde você estava. Que você tinha que ter saído de lá, porque eu já saí de lá faz tempo. É o próprio Deus mostrando isso para nós. Agora, fique com a palavra. Senão você é um homem inoperante, sem poder, é uma mulher sem poder. Não tem poder para si próprio, gente. Hoje, muitas vezes, nós não temos poder para nós mesmos. Não tem poder para poder vencer a nós mesmos. Queremos vencer os outros? Não. Poder para vencer a si mesmo. Senhor, derrama poder na minha vida. Quando Jesus diz: e recebereis poder, não é para derrubar os outros, é para poder derrubar todo o mal que está nesse templo de Dagon. O mal que está nessa carne. E fazer disso daqui, erguer aqui o templo do Espírito Santo. Agora, sabe como se ergue o templo do Espírito Santo aqui nesse templo? O irmão Brana mostra que através do novo nascimento, então começa um novo homem, uma nova mulher dentro de você, sendo gerado onde Deus habita. Deus não habita nessa carcaça de fora. E nós passamos um talquinho, vamos lá, um desodorante, um perfuminho no de fora. Deus, eu não habito nisso daí. Eu habito no de dentro que eu criei. Porque o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. É claro, São Paulo foi claro em esclarecer isso. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Corpo me preparasse. Deus criou um corpo para ele habitar. E o seu, você tem que saber que não é essa carne que ele habita, mas aí dentro desta carne tem um corpo gerado pelo Espírito Santo, onde Deus habita. E este que está aí dentro, Deus dentro desse corpo aqui, habitando na nova criatura, na nova natureza, na alma que foi transformada, foi mudada, porque aquela primeira alma morreu, a alma que pecou morreu. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá, que foi a primeira natureza do Espírito que você nasceu do seu pai e da sua mãe. Mas agora você recebeu o Espírito Santo, então você tem a nova natureza, a nova alma que vem de Deus. E esta alma de Deus é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Aí o Espírito Santo está ali incorporado dentro de você, dentro de você. É Deus agindo dentro de você. Agora, não saia da palavra. Eva saiu, perdeu o poder. Adão saiu, perdeu o poder. Sansão saiu, perdeu o poder. Davi saiu. Um homem que, olha, ele foi em tudo bem tipificado, tipificou Cristo. Maravilhoso. Olha o que era Davi. Mas aquilo não foi o suficiente, porque ele caiu. Ele caiu. Ele era um homem de guerra, um homem de sangue. E para construir o templo do Senhor, em tipo, Deus não podia usar um guerreiro. Olha bem, Deus não podia usar um guerreiro. Davi se propôs em construir o templo. Deus diz: não, o seu filho que virá de você, de suas entranhas, este levantará o templo. Irmãos, eu não quero nem saber. O caminho que Deus trabalha, muita gente escandaliza. Então, deixa eu te contar o caminho que Deus trabalhou para construir o templo, para ter um Salomão, filho de Davi, tipificando a Cristo no milênio. Um Salomão com 1000 esposas, 1000 mulheres, e um Cristo com sua igreja, que são milhares de membros. É assim que é o tipo
Mas se você for olhar, da onde veio esse menino? Da onde saiu esse menino? Saiu exatamente daquela mulher que Davi tinha errado a primeira vez. Ele errou, aí nasceu um menino, aquele menino morreu. Mas depois veio outro fruto, mas veio exatamente daquela mulher. Tinha que ser daquela mulher. Para poder vir um Salomão, para tipificar a Cristo no milênio. É o meio de Deus trabalhar. Você vai entender, ninguém entende como que Deus podia passar lá em Jericó, e no meio de gente tão santa. Jericó estava cheio de gente que ia na igreja, pregadores por todo lado em Jericó, e gente no culto, adorando a Deus, aleluia, glória a Deus. E Deus passou por eles e foi lá na beira do muro, que era onde ficavam as prostitutas, e salvou uma prostituta, e não salvou uma santa, porque elas eram santas no corpo, mas a prostituta era imunda no corpo, mas santa na alma. E o que Deus estava preocupado era nisso. Ela tinha feito coisas erradas, tentando ajudar seu pai, diz o irmão Brana. Ela tentando ajudar o pai, para ter um ganha-pão. E ela então usou aquela vida errada. Mas quando ela ouviu falar de Josué, a coisa mudou. Aquilo mexeu com a alma dela. Fique com a palavra. Aquilo voltou tudo para o pensamento daquela mulher, e ela teve a palavra em primeiro lugar. Ninguém podia convencê-la diferente. Era a palavra e mais nada. Eu vou ficar com esta palavra, não importa o que eu sou, o que eu fiz. E Deus a salvou. Agora, mulheres, tenha, antes da sua queda, tenha a experiência de Raabe. Você não tem que cair para poder ter a experiência de Raabe. Raabe caiu para que você tivesse a experiência, tomasse a experiência dela e não tivesse a sua própria. Ela mesmo fez isso naquele tempo para que as mulheres não caíssem. Mas a mulher vai e cai, quer ter sua experiência própria. O homem vai e cai, só o Sansão não dá para ele. Eu olhar na Bíblia, viu, Sansão caiu. E você lê a Bíblia e sabe, Eva errou, por isso ela teve um filho da serpente. Esse menino chamou Caim, e ele era a semente da serpente. E quando Eva se engravidou de Adão, teve uma semente de Adão. Precisou daquilo, teve uma semente de Adão, que era Abel. E ela recebeu a semente, porque ela não tem semente, diz o profeta, mas a serpente deu uma semente para ela. E logo Adão deu também uma semente para Eva. Com tantas experiências de trazer filhos ao mundo de uma forma ilícita, errada. Tem experiência de Eva. Você tem essas experiências na Bíblia. Mas por que ainda vai e faz? Porque aquilo não valeu para você. Quer dizer, você saiu de trás da palavra. A palavra não funcionou para você, não valeu nada para você. Mas fique com a palavra. Volte lá, fique com a palavra. Tome a queda de Davi e não caia. Agora, se você cai, ainda você cai. Sabe o que o homem que cai ainda pensa? A gente caiu, mas Davi, que era o tipo de Cristo, caiu. Ele se consola ainda. Na verdade não tem que se condenar, mas se consolar para uma nova queda. Ele tem que saber para que ficou essas coisas escritas na Bíblia. A queda de Israel, a saída de Israel do Egito, a morte deles no deserto, a não entrada deles em Canaã. Paulo diz que aquilo serviu para nós como sombra, para que não praticássemos as coisas más que eles praticaram. Então, se as coisas de Israel servem para nós não praticar o que eles praticaram, as coisas de Davi também servem para não praticar o erro que ele praticou. As coisas de Sansão servem para nós, para não praticarmos o que Sansão praticou. Porque é difícil você encontrar alguém que diz, eu trabalho aqui na fé de Abraão. Não. A maioria trabalha na fé de Judas, só de levantar dinheiro. Fé de Judas. A fé de Abraão era dar o último filho para Deus. A fé de Abraão era dar o único que ele tinha. Isso era a fé de Abraão. Ele deu o que ele tinha.
Agora o pregador pede sempre o único que o povo tem. Quando faz um levantamento de oferta, rapa o centavo, tudo que o povo tem. Pensa que isso é grande coisa? Pensa que isso é ministério de Deus? Isso é ministério de Judas. O ministério verdadeiro. Cadê os Abraão? Abraão que dá fé, que gera fé. Se você tem fé hoje, você tem que saber. Um homem lá atrás te deu exemplo. Ele ficou com a palavra. Abraão ficou com a palavra. Noé ficou com a palavra. 120 anos. Ficou, choveu. Abraão ficou com a palavra. 25 anos. Mas o menino nasceu. Fica com a palavra. Isaías falou: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Fica com a palavra. 800 anos mais tarde apareceu uma menina, uma jovenzinha, que o Espírito Santo olhou para ela e disse: essa daí sim. Todas as demais estão contaminando, mas essa daí, ela pode gerar a minha semente. E foi onde o Espírito Santo deu uma semente para Maria. Maria não tinha semente. Foi José que deu depois para Maria. Mas antes de José dar semente para Maria, o Espírito Santo deu primeiro. Antes de Adão dar a semente para Eva, a serpente deu e a perverteu. Mas antes também, tudo a coisa é antes. Deus vem trabalhando, Deus vem lutando. Pensa que Deus parou? A serpente chegou primeiro em Eva, mas o Espírito Santo chegou primeiro em Maria. Quem chegou primeiro em você? Quem chegou primeiro em mim? Aí você tem que ver qual a semente que você tem. Que semente é esta? Esta semente que está em você é a semente da vida? Ah, eu tenho Jesus, eu tenho vida. Muito bem. Aí você vai no pentecostal e diz: então vamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz: não. Mas não, por quê? Você não crê em Jesus? Você não tem Jesus Cristo como seu Salvador? Batiza-se no nome dele. Vamos lá. Eles não querem. Eles não ficam com a palavra. Vai na palavra. Aí ele diz: não, nós ficamos com Mateus 28:19. Mateus 28:19 foi uma ordenança. Ide, ensinai. Eles nem ensinam para o povo o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ensinar como? Se vieram todos de Niceia, e lá em Niceia o que eles aprenderam foram 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eles não tiraram isso do concílio de Jerusalém, quando Pedro sabia que o povo precisava ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui vem eles ensinando Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas de uma suposta Santíssima Trindade. Eles não podem ficar de trás da palavra e nem com a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é a palavra de Deus do dia. O reino de Deus nos dias de Jesus era Jesus, a palavra feito carne. Nos dias de Pedro, o reino de Deus era a mensagem do Pentecostes. No tempo de Lutero, o reino de Deus era o justo e viverá pela fé. No tempo de Wesley, o reino de Deus é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. No tempo dos pentecostais, o reino de Deus era línguas estranhas, cura de enfermos. Isso era o reino de Deus naquele dia. Mas no tempo de William Branham, o reino de Deus é a restauração de todas as coisas. No tempo de William Branham, o reino de Deus é a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Você quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Busque agora. Ah, você diz: ah, mas eu já tenho aqui o meu reino de Lutero. Isso daí não é reino de Deus hoje. Ele foi. Foi o reino de Deus lá atrás com Lutero. Depois não com os luteranos. Foi o reino de Deus com Wesley, mas não com os wesleyanos. Foi o reino de Deus quando começaram o movimento pentecostal, mas não com os pentecostais de hoje. Foi o reino de Deus na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Mas ele não está mais lá, porque ele está na terceira. Exatamente ali onde está o reino de Deus. Se você quer o reino de Deus, fique com a palavra. Leia os ungidos dos últimos dias, 373, 374, tradução de Goiânia, e 262, tradução da Voz de Deus, para você ver. Irmão Branham diz claramente: a terceira etapa foi a abertura da palavra. Fique com ela. Oh, eu creio no Cordeiro no trono. Você está com a palavra fechada, selada. Apocalipse 5 é uma palavra selada, fechada. Mas quando foi aberto, revelado através
de Cristo para o 7º anjo, então o livrinho veio aberto de Cristo, o anjo forte desceu com o livrinho aberto e entregou aquele livrinho aberto para o 7º anjo, que foi William Marion Branham. Quando aquele 7º anjo recebeu o livrinho aberto, então você toma isso, é o reino de Deus. Esta é a palavra, é o reino de Deus. Fique com a palavra. As pessoas que rejeitam hoje que o Cordeiro saiu do trono, estão rejeitando a palavra como Eva rejeitou. Estão rejeitando. Mas nós cremos que Ele é Salvador, que é curador. Tudo bem, todo esse trabalho, até da intercessão, Ele já fez. O que Ele prometeu fazer hoje, não foi morrer na cruz mais, Ele morreu há 2000 anos atrás. O que Ele prometeu fazer para nós hoje, foi revelar a sua palavra, foi abrir a palavra, e até isso Ele já fez, que é a 3ª etapa. Fique com a palavra. Se não pode ficar com essa palavra, então você vai ter que tomar experiências de terceiros e viver uma vida depravada. Mas você precisa ficar com a palavra. Se você é da esposa de Cristo, você não fica com outra coisa. A esposa de Cristo fica com a palavra, que é Cristo. Cristo é os selos, 202 ao nascer do sol. Cristo é os selos. Então a esposa de Cristo fica com os selos. Que selos? Revelado. A revelação dos 7 selos. Está escrito em cada livro dos 7 selos. A revelação dos 7 selos. Esta esposa de Cristo fica com esta palavra que está revelada dentro dos 7 selos. Ela não escuta mais ninguém. Sabe por que as pessoas hoje não querem a revelação dos 7 selos? Que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, que o mediador não é mais mediador. Ele deixou a mediação para ser filho do homem. Ele veio na terra já como filho do homem. O povo está aí ainda atrás da mediação. Ele diz: não, eu já fiz esse trabalho, estou fazendo outro. Você está lá atrás, eu estou lá na frente. Você está pensando na minha intercessão? Eu já fiz isso por você. Eu já vim como filho do homem na terra e você não me viu. Eu já fui embora e você não me viu. Estou aqui outra vez na forma da palavra revelada, da mensagem dos 7 trovões revelado, e você não me vê? Eu sou o mesmo que estive no mundo, o mundo foi feito por mim, e o mundo não me reconheceu, e eu estou aqui pregando e você não me conhece. Aleluia. Agora tome isso para você. Eu ia ler alguma coisa aqui, como fui com Moisés sincero contigo, parágrafo 96 em diante, poderíamos falar sobre isso, vai ficar para um outro culto. Mas fique com a palavra. Aqui no parágrafo 98, ele diz assim: a palavra guiou no caminho. Quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram. Em sua primeira campanha, ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele tinha uma razão para aquilo. Ele tinha uma razão porque Deus o tinha comissionado. Fique com a palavra. Deixe que a palavra o faça. Cada campanha, eles saíam na batalha, porque Deus tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Depois que a arca saiu, que saiu então? Cantores, tocadores de instrumentos, antes que a luta acontecesse. Aleluia. Mas ele diz aqui: então ponha a palavra em primeiro. A palavra vai em primeiro lugar, aí depois você vai ver a vitória. Mas lá na frente está a arca, os homens com a arca nos ombros, da forma original. E aí os cantores, é o prelúdio para que a arca comece a trabalhar. E os homens com a arca nos ombros, o que eles fizeram? Atravessaram o Jordão no mês de abril, que o Jordão estava 3 vezes mais cheio. Parecia que não estava dando certo o que Deus tinha falado, porque foi dar uma enchente bem nesse dia. Mas Deus queria mostrar o sobrenatural dele. Quando vocês colocar os pés no rio, então secará. E foi o que aconteceu. Eles ficaram com a palavra. Ao pisar nas águas do Jordão, elas se abriram, como o Mar Vermelho. Você gostou da primeira e segunda etapa de Moisés? Gostou? Você nem sabe o quanto é bom a terceira etapa do Josué. A primeira e segunda etapa do Moisés abriu o batismo, que é o Mar Vermelho, é batismo. Mas o que é Jordão? É fazer morrer a si mesmo. Abriu para nós o Jordão, fez morrer a si mesmo. Os selos nasceram na nossa vida. Morremos para a velha alma, velha criatura, e nascemos aqui para uma palavra revelada.
Você não tem que se preocupar agora para uma coisa antiga. Você tem que se preocupar com o que Deus está fazendo agora, senão você perde tudo que você fez até hoje. Quem ficou agarrado em Moisés morreu no deserto, mas aqueles que ficaram com Josué transpuseram o Jordão. Pisaram, a hora que pisaram no rio, secou a água. É isso. Quando você prega esta palavra no poder da mensagem que o profeta pregou, a gente, o rio cala a boca, a gente, os povos, rio seca. Eles não têm o que falar. Seca, tem que secar, porque a arca, os 7 selos está na frente, os 7 trovões está na frente. Põe a palavra em primeiro lugar. É a abertura da palavra, a terceira etapa, revelação dos 7 selos. O cordeiro saiu do trono e converteu em leão. Obrigado, Senhor, por mais esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe.